Então, a partir de agora, a gente vai entrar na parte dos polinômios interpoladores. Então, a gente vai deixar de aproximar raízes ou soluções de sistema para aproximar funções. Então, basicamente, a nossa ideia aqui é pegar funções ou muito complexas ou funções que a gente não conhece a regra, a gente vai ver um exemplo prático disso, e calcular aproximações para essas funções com base em polinômios. Por que do polinômio? Primeiro, porque o polinômio é muito simples de se trabalhar, é bem característico, né? É muito fácil de calcular a sua derivada, a sua integral, as suas raízes, até mesmo desenhar o seu gráfico, é muito simples. Então, por isso que a gente opta por pegar uma função que é muito complexa, tentar aproximar ela por um polinômio. Obviamente, gerando aproximações, a gente vai gerar erros, então, com o menor erro possível. Isso vai influenciar no grau do polinômio, no número de pontos que a gente tem que conhecer, e basicamente esses dois tópicos, no grau, no polinômio e o número de pontos que a gente tem que conhecer da função, para poder gerar uma melhor ou pior aproximação. Então, a gente vai ver dois tipos de polinômios na aula de hoje, de Newton e Lagrange, e na próxima aula, né, a gente vê a spline linear e a spline cúbica. A gente finaliza o tópico de polinômio interpolador. Após isso, tem já isso para a próxima prova, né? Tem, além de spline cúbica, spline linear e cúbica, tem ajuste de curvas, que é uma forma também de aproximar funções, só que aí tem uma característica um pouquinho diferente do que é o polinômio interpolador. O polinômio interpolador, vou comentar, mas tem uma característica bem essencial, que é bem diferente do ajuste de curvas. Em geral, o ajuste de curvas a gente utiliza para dar uma tendência de um conjunto de dados. O polinômio interpolador tem uma característica além, que não aparece no ajuste de curvas. Então, a gente vai começar pelo de Newton. Opa, aqui está trocado, desculpa. A gente vai começar pelo de Lagrange e terminar com o de Newton. Ambos geram os mesmos polinômios finais, só que de formas diferentes. É óbvio, um usa a regra do Lagrange com as lagrangianas, e o de Newton usa a regra das diferenças divididas, que em tese parece bem complexo, porém a prática é bem simples. É só questão, como eu falei, diferença dividida, então diferença é uma subtração, dividido por outra subtração, diferenças divididas. Tá bem tranquilo. Lagrange um pouquinho mais de conta, desenvolvimento mesmo de um polinômio, a gente tem que calcular as lagrangianas, depois montar o polinômio geral. Vamos começar antes disso, né, começar só comentar o que eu acabei de falar, né, então a gente vai fazer a aproximação por polinômio interpolador, basicamente é essa ideia de pegar uma função muito complexa e aproximar para um polinômio que é muito mais simples de se trabalhar. Ou, quando a gente só tem os dados, né, só são conhecidos os dados, não é conhecido a regra da função. Por exemplo, num experimento lá na física experimental, a gente vai fazendo, embora, né, a gente possa também utilizar na física experimental o ajuste de curvas, quando a gente tem uma coleção de pontos muito grande. Então, quando a gente tem uma coleção de pontos, em geral, pontos discretos, né, quando a gente só tem um dado, por exemplo, x igual a 1, um dado para x igual a 2, um dado para x igual a 3, e assim sucessivamente, a gente pode utilizar o ajuste de curva, não, o polinômio interpolador. Podemos também utilizar o ajuste de curvas, né? Vai depender um pouco do objetivo do problema. Mas, para esses dois problemas, quando a gente tem uma função muito complexa de se trabalhar, calcular a derivada dela é muito difícil, calcular a integral dela é muito difícil, calcular suas raízes é muito difícil, ou não existe, por exemplo, a integral, existem funções que não existem, pelo menos a primitiva dela não existe. Então, a gente pode aproximar a função por um polinômio interpolador e poder calcular, por fim, já que integral de polinômio é muito simples de se calcular, ou a derivada de polinômio também é muito simples de se calcular. Então, essa é a nossa ideia quando a gente utiliza o polinômio interpolador, é aproximar a função agora, e não mais soluções ou raízes, para alguma facilidade que a gente precisa mais à frente. Começar, então, só relembrando, o polinômio interpolador, só uma forma geral do polinômio, um AN vezes xn, mais um AN menos 1 vezes xn menos 1, mais etc. até um A1 vezes x na 1,
né, mais um a zero aqui vezes x na zero. Só que x na zero é 1, por isso a gente só coloca o a zero. Onde os a são números reais, coeficientes, que em tese são eles que a gente quer calcular. X são as variáveis. X, né, ou x, melhor dizendo, né, é a variável, e vários índices de potência. Então, você vê a característica normal, né, de um polinômio qualquer. Então, qual é a ideia aqui graficamente? A gente tem a nossa função aqui, a fzinha aqui, preto, e o polinômio interpolador em vermelho. Basicamente, a gente quer passar um polinômio que aproxime o máximo possível a função. Lógico, isso aqui não é um polinômio dos melhores. Aqui é uma função, sei lá, terceiro grau, e aqui é um polinômio quadrático. Mas dependendo do intervalo, por exemplo, se a gente analisar desse ponto até esse ponto, o erro cometido, o maior erro está aqui, mas pode ser que seja um erro aceitável. Então, a nossa ideia é o quê? Pegar uma função, passar um polinômio interpolador por ela, cometendo o menor erro possível. Como é uma aproximação, vai ter erro embutido. Qual a segunda característica que a gente está procurando? Vejam que aqui o polinômio corta em 3 pontos. Nesse exemplo, né, corta em 3 pontos a função. Essa é a segunda característica. Em alguns pontos, a função e o polinômio terão o mesmo valor. Então, eles serão iguais em alguns pontos. E são esses pontos que a gente conhece o valor da função. Então, nos pontos que a gente conhece o valor da função, o polinômio, o interpolador e a função serão iguais. Essa é a característica básica do polinômio interpolador, que o diferencia muito do ajuste de curvas. No ajuste de curvas, a gente não precisa garantir isso. No ajuste de curvas, a gente pode acontecer de nenhum dado conhecido fica certinho em cima da função gerada pelo ajuste de curvas. No polinômio interpolador, não. No polinômio interpolador, se a gente conhece, por exemplo, nesse caso, 3 valores, os 3 valores, o polinômio tem que coincidir com a função. Essa é a característica básica do polinômio interpolador. Então, né, só resumindo, dado o conjunto de pontos, onde a gente conhece da função, a gente tem que passar um polinômio que passe por todos esses pontos conhecidos. Nesse caso, daí, a função e o polinômio serão iguais. Em todos os outros pontos, aí, elas provavelmente terão um erro embutido aí. Uma desvantagem do polinômio interpolador, em relação a isso, é que ele consegue estimar dentro de um intervalo conhecido muito bem os dados, então ele consegue estimar muito bem a função dentro do intervalo conhecido, porém, na extrapolação, quando a gente sai do intervalo conhecido, ele já não é tão eficiente. A gente pode ver muito bem aqui, ó. Por exemplo, daqui até aqui, como eu falei, nesses 3 pontos, ele até que estima razoavelmente bem. Só que se a gente for para a esquerda aqui, a função decresce para menos, sei lá, talvez menos infinito, e o polinômio cresce para mais infinito. Então, conforme a gente vai se afastando à esquerda desse ponto, o erro vai aumentando muito. Aqui à direita também, provavelmente esse aqui cresce um pouco mais devagar e essa cresce muito mais rápido. Quando a gente se afasta do intervalo pré-definido, em geral, o polinômio interpolador erra muito. Então, o polinômio interpolador ele é bem eficiente dentro do intervalo definido, porém fora, em geral, não é sempre, não é uma regra isso, mas em geral, ele erra muito. Então, essa é uma característica também do polinômio interpolador. Já que não acontece no ajuste de curvas. Como o ajuste de curvas gera a tendência do crescimento, decrescimento ou do comportamento dos dados, em geral, ele erra, né, não erra tanto em todos os pontos, inclusive fora dos intervalos. Por isso que a gente utiliza muito ajuste de curva para calcular previsões de valores futuros. Qualquer tipo de previsão, basicamente, a gente utiliza o ajuste de curvas para calcular essa previsão. Então, primeiro, o polinômio interpolador de Lagrange. A gente vai começar com o caso mais básico do polinômio de Lagrange. Qual é o polinômio mais básico? Tirando, lógico, né, o polinômio constante, que seria P de x igual a C, que é o polinômio do primeiro grau. Então, se a gente conhece os pontos x0, f de x0, é um ponto, está aqui. x1, f de x1, outro ponto está aqui. A gente quer passar aqui a nossa função, veja que é a mesma função anterior, mas a gente quer passar um polinômio aqui de primeiro grau, cortando esses 2 pontos. Vejam que aqui ele corta uma terceira vez, só que a gente não conhece esse valor, então a gente despreza. A gente só conhece o x0 f de x0 e x1 f de x1. E passar um polinômio de primeiro grau aqui. Então, se é um polinômio de primeiro grau, ele vai ser um ax mais b, um a mais bx, dá na mesma.
O problema inicial é determinar um polinômio de primeiro grau que passa por x0, y0. Nesse caso, x0, y0 é o x0, f de x0, lembrando. F de x igual a y. E x1, f de x1, ou x1, y1. Então, aqui a gente tem as duas lagrangianas para o polinômio de primeiro grau. Elas mudam. Para cada grau do polinômio, muda a equação dela. Na verdade, elas vão se expandindo. Então, a gente vai ter, como a gente tem 2 pontos, a gente vai ter a lagrangiana do ponto 0, por isso que é L0, que é x menos x1 sobre x0 menos x1. E a lagrangiana do ponto 1, que é x1. X menos x0, x1 menos x0. Vejam aqui, na lagrangiana 0, que é do ponto x0, em cima fica x menos x1, embaixo fica x0, já que é para esse ponto que a gente está calculando essa lagrangiana, menos x1. O que muda do numerador para o denominador? Só acrescentei aqui no x que não tinha índice, eu coloquei o índice da lagrangiana. E vejam que em cima não tem x0 menos ninguém, não tem x0, só no denominador. Mesma coisa acontece aqui, ó. É x, eu acrescentei o índice da lagrangiana, x1. Então, x menos x0, x1 menos x0 também. Como fica o polinômio interpolador? Esse é o nosso polinômio interpolador. É a lagrangiana 0, vezes f de x0, uma vez que é associada ao x0, né? 0 é associado ao 0, mais a lagrangiana 1, que é essa expressãozinha, vezes a f de x1, que é a alturinha lá, o y da lagrangiana. Aqui só uma substituição. Quanto que dá se eu colocar a lagrangiana no próprio x0? Se eu colocar no x0, aonde que dá para substituir? O único que não tem índice é esse x aqui. Então aqui quem vai colocar x0? Ficar x0 menos x0, dividido por x0 menos x0, dá 1. Se eu colocar o x0 na lagrangiana 1, então vai ficar x0 menos x0, vejam aqui, ó, colocar nesse lugar aqui. x0 menos x0 sobre x1 menos x0, x0 menos x0 é 0. Dividido isso aqui diferente de 0, né, porque o x1 é diferente do x0, então dá 0. E a mesma coisa ocorre, só que invertido, quando a gente substitui o x1. Se eu substituir o x1 na lagrangiana 0, vai ficar x1 menos x1, tá aqui, dá 0, né? E se eu substituir o x1 na lagrangiana 1, fica x1 menos x0 dividido por x1 menos x0. Vai dar 1. Ok? Só para mostrar como, quando a gente substitui o próprio x na lagrangiana dá 1, e se a gente substituir o x em qualquer outra lagrangiana dá 0. O outro x, melhor, né? Um outro x na lagrangiana que não é a sua. Então aqui, só para mostrar que realmente funciona, então se a gente colocar aqui vai dar 1 vezes f de x0 mais 0 vezes f de x1, volta p de x1, volta cf de x, p de x0, volta cf de x0. Então ele consegue acertar, ele acerta aqui exatamente essa altura pelo polinômio. E a mesma coisa do p de x1, vai ser 0, já que lagrangiano no x1, 0, vezes f de x0, não interessa quanto vale f de x0, mais lagrangiana no x1 dá 1 vezes f de x1, então volta também. Mesma coisa, o polinômio acerta essa altura y aqui. Então, P, ela passa, realmente, né, o polinômio passa pelos dois pontos, x0, y0, x1, y1. Só que isso aqui é só um caso à parte, só para mostrar como funciona para o linear. A gente não vai trabalhar com linear, em geral a gente vai trabalhar com segundo grau, terceiro grau, quarto grau, dependendo muito do número de pontos que a gente possui. Então, generalizando, sentir que é um polinômio, aqui não é bem um gráfico de um polinômio, não é tão irregular assim, né? Mas é só para dar uma ideia do que a gente está procurando e como vai ser o comportamento. Então, aqui a gente tem n pontos, x0, f de x0, x1, f de x1, até xn, f de xn. A gente tem n pontos, a gente pode passar um polinômio interpolador por todos esses pontos, onde, nesses pontos conhecidos, a função é igual ao polinômio. Então, aqui está nosso polinômio, né? Como eu falei, ele não é tão irregular assim, o polinômio é mais regular. Tá aqui nossos pontos, mas já dá para identificar, né? Nesses pontos, x0, x1, x2, até o xn-1, que é o penúltimo ponto, e o xn, que é o último ponto, a gente tem que ter a coincidência do polinômio com a função, polinômio com a função, polinômio com a função, polinômio com a função e polinômio com a função. Basicamente, a gente tem que determinar aqueles coeficientes a n-1, a n-2, até a 1 e a 0,
para que o polinômio interpolador coincida com a função nesses pontos conhecidos. Então, aqui, já que a gente tem n mais 1 pontos, nesse caso, a gente vai ter um polinômio de grau n. Então, aqui, com o número de pontos conhecidos, também a gente já consegue calcular o grau do polinômio. Se a gente tem n mais 1, porque a gente está começando no x0, a gente vai sempre ter um polinômio de grau n. A gente pode estimar um de grau menor? Pode, mas a gente está perdendo informação. Então, a gente está perdendo poder de extrapolação. Então, quando a gente tem 5 pontos, a gente tem um polinômio de grau 4. Quando a gente tem 4 pontos, polinômio de grau 3, e assim sucessivamente. Né? 10 pontos, polinômio de grau 9. Por quê? Porque um ponto a gente considera o ponto zero. E ele não aumenta. Em tese, seria como pensar lá no A0. O A0 não tá, multiplica x na zero, né? Mas ele não tem nenhum. Não, ele é um termo independente. Então, número de pontos menos 1 é o grau do polinômio. Se a gente tem 11, o grau vai ser 10. Se tem 10, o grau vai ser 9. E assim sucessivamente. Então, basicamente, já que a gente tem que determinar os coeficientes A's, né, que são as constantes, como que a gente vai gerar esses A's? Para calcular os A's, eles são os resultados finais que a gente vai procurar, a gente tem que desenvolver as lagrangianas. Então, cada ponto vai ter uma lagrangiana, cada ponto vai ter a sua lagrangiana, assim como no polinômio do primeiro grau, tinha lá o x0 tinha sua lagrangiana L0, x1 tinha sua lagrangiana L1. Então, aqui a gente tem a fórmula geral das lagrangianas. Então, a lagrangiana K, ou seja, do xk, ela é igual a x menos x0 vezes x menos x1 vezes x, tá aqui entre aspas, reticência mais tem x menos x2, reticência ter x menos x menos 1, vezes x menos xk mais 1, vejam que eu pulei aqui o x menos xk, vai de x menos xk menos 1, pula e vai para x menos xk mais 1. Não tem x menos xk. Por quê? Já vai ver aqui embaixo. Vezes reticências até x menos xn, que é o último ponto conhecido. Por que não pode colocar um x menos xk aqui em cima? Porque, olha aqui, embaixo, o denominador, aonde não tem índice, a gente coloca k. Então, vai ser xk menos x0, vezes xk menos x1, vezes xk menos x2, vezes reticências, vezes xk menos 1. E se tivesse um x menos xk em cima, teria que ter um xk menos xk embaixo. Xk menos xk, 0. Como isso aqui é uma multiplicação, ia dar 0 vezes um monte de número, ia dar 0. Ia dar uma divisão por 0. Não existe. A gente não sabe dividir por 0. Por isso que em cima a gente pula, sempre que for k, a gente vai pular o x menos xk daqui. Então, por exemplo, se a gente voltar aqui, ó, como eu falei, ó, na L0 não tem x menos x0 em cima, para não ter x0 menos x0 embaixo. Na L1, não tem x menos x1 em cima, para não ter x1 menos x1 embaixo. Mesma coisa aqui, não tem x menos xk em cima, para não ter xk menos xk embaixo. Então, na L2, não terá x menos x2 em cima, para não ter x2 menos x2 embaixo. Ok? Então, a gente pula sempre o índice daqui. É que a gente está no nosso polinômio interpolador. Então, para cada x, a gente vai ter uma lagrangiana. No final das contas, a gente só precisa pegar a lagrangiana e multiplicar pelo valor da função no seu x. Então, f de x0 vezes L0 de x, mais f de x1 vezes L1 de x, mais f de x2 vezes L2 de x, e assim sucessivamente até f de xn vezes Ln de x. Então, a gente desenvolve para as n lagrangianas. Aqui só uma forma reduzida de se escrever o polinômio interpolador, e aqui é a mesma equação das lagrangianas. Então, se a gente tem 3 pontos, o x0, x1 e x2, ele vai ter que calcular a L0, a L1 e a L2. Na L0, não vai ter x menos x0, no numerador, assim falando, aqui no numerador. Na L1, não vai ter, ó, na L0 não vai ter esse x menos x0, na L1 não vai ter esse x menos x1, e na L2 não vai ter x menos x2. Mas tem os demais. Então, por exemplo, na L0 vai ter, não tem esse primeiro, mas tem x menos x1 e x menos x2. Na L1 tem x menos x0, mas não tem esse daqui e tem x menos x2. E por último, por exemplo, né, na L2 vai ter esse primeiro x menos x0, vai ter o segundo x menos x1, mas não vai ter x menos x2.
Isso fica fácil de ver no exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui, um exemplo simples de aplicação do método do polinômio de Lagrange, para aprender como desenvolve. Então, dada a função f de x igual a 1 sobre x, uma função simples, e os nós, x0 igual a 2, x1 igual a 2,5 e x2 igual a 4. Lembrando que x0 tem que ser o menor de todos, x1 acima do x0, mas menor que os demais, x2 maior que x0, x1 mais menor que os demais, e assim sucessivamente. Encontrar o polinômio interpolador de Lagrange de segundo grau para a função dada. Então, aqui, primeira coisa que a gente tem que calcular, se a gente voltar aqui na regra, ó, a gente tem que calcular a lagrangiana, mas também tem que calcular a função, certo? Então, em algum momento, a gente vai ter que calcular a função aí. Mas a gente tem quantas lagrangianas? A gente tem 3 pontos. L0, L1 e L2. 3 lagrangianas. Então, a solução, a primeira coisa é calcular um polinômio de segundo grau. 3 pontos, um inteiro a menos para ser o grau do polinômio. Então, está aqui nosso polinômio de segundo grau. F de x0, L0, mais F de x1 vezes L1, mais F de x2 vezes L2, utilizando os 3 pontos que a gente conhece. Em tese, a gente não conhece os Fs ainda, mas é só substituir, né? Muito simples aqui. Bom, a lagrangiana, só que a LK, ela só tem 2 termos. Aqui, né, não está bem generalizado. Porque, por exemplo, aqui, essa aqui está do 2, né? Essa aqui não expressa muito bem o que a gente tem. Porque no 0 a gente não tem esse termo e tem x menos x0, menos x2, desculpe. No 1 não tem esse termo e tem x menos x2. E no 2, exatamente isso daqui, né? Essa aqui é a L2. Então não está representando muito bem. Mas só para mostrar aqui, na lagrangiana desse polinômio de segundo grau, melhor dizendo, vão ter uma multiplicação de 2 termos no numerador e uma multiplicação de 2 termos no denominador. Basicamente era isso que eu queria demonstrar para vocês aqui na LK. Então vamos lá. Primeiro, né, como a gente precisa aqui, ó, f de x0, f de x1 e f de x2, a gente calcula as 3 funções. F de x0 é colocar o 2 no lugar do x, porque o x0 é 2. Então 1 sobre 2, meio. F de x1 é colocar 2,5 no lugar do x, ou seja, 1 sobre 2,5, 0,4. E f de x2 é colocar o 4 no lugar do x, que é 1 sobre 4, 0,25. Então já temos os valores das funções. Agora a gente pode desenvolver os lagrangianos. Então, cálculo da L0, L1, L2. Primeiro, começar pela L0. Então, L0 a gente tem lá x menos x1. Por quê? Porque já que é zero, não pode ter x menos x0. X menos x1 vezes x menos x2, dividido por x0 menos x1, vezes x0 menos x2. Então, x menos, quem é x1? Tá aqui, ó, x1 é aqui, 2,5. Então, x menos 2,5 vezes x2, 4. X menos 4. No denominador, a gente vai colocar agora o x0. Vejam que eu vou colocar só no lugar do x, eu coloco o x0, que é 2. Menos 2,5 vezes 2 menos 4. Olhem, vejam o numerador e o denominador. Aqui no numerador eu coloco x, no denominador eu coloco o valor de x0. Fazendo a distributiva em cima, vai ficar, ó, x quadrado menos 4x menos 2x,5 mais 10, 2,5 vezes 4 mais 10. E embaixo, 2 menos 2,5 dá menos 0,5. 2 menos 4, menos 2. Aí, menos 0,5 vezes menos 2, menos com menos mais, 0,5 vezes 2, 1. Aqui só tem que somar esses dois, né? Então, é x quadrado, menos 4x com menos 2x,5 dá menos 6x,5, mais 10. Então, a lagrangiana zero está feita. Só trabalhamos com os x. A lagrangiana 1, a gente vai trocar. Na lagrangiana 1 não pode ter x menos x1, porque senão aqui embaixo vai ser x1 menos x1. Então, pula, volta, fica x menos x0, x menos x2, aqui, ó. Aí fica x1 menos x0, x1 menos x2. x0, 2, tá aqui, ó, 2, então é x menos 2, vezes x2, 4. X menos 2 vezes x menos 4, dividido. Aqui a gente coloca o x1. x1 é 2,5 menos 2, vezes 2,5 menos 4. 2,5 menos 2, 0,5 positivo, já que o primeiro é maior que o segundo, e 2,5 menos 4 dá menos 1,5. Então aqui vai ficar, ó, x vezes x quadrado, x vezes menos 4, aqui só está trocada a ordem, né? Menos 4x.
Menos 2 vezes x, menos 2x, e menos 2 vezes menos 4, mais 8. Então vai ficar x quadrado menos 6x mais 8, só somando esses dois no meio. E 0,5 vezes menos 1,5 dá menos 0,75. Lembrando que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. E 1,5 dividido por 2 dá 0,75. E a Lagrangiana 2. A Lagrangiana 2 não tem x menos 2. Desculpa, x menos x2. Então é x menos x0 vezes x menos x1, dividido por x2 menos x0, vezes x2 menos x1. Então, na Lagrangiana 2 fica x menos x0 vezes x menos x1, dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. x0 é 2, x1 é 2,5. Então, fica x menos 2 vezes x menos 2,5, ou 2,5. E o x2 é 4. Então, 4 menos 2 vezes 4 menos 2,5. Em cima vai dar x quadrado, menos 2x, menos 2,5x, menos 2x, menos com menos mais 5. Então, em cima deu x quadrado menos 4,5x mais 5. E aqui 2 vezes menos, 2 vezes 1,5, já que é 4 menos 2, 2. 4 menos 2,5, 1,5. 2 vezes 1,5 dá 3. Temos as lagrangianas, temos os valores das f's. Agora é só multiplicar. A f de x0 vai multiplicar a L0, mais a f de x1 multiplica a L1, mais a f de x2 multiplica a L2. Depois, lógico, organizar toda a casa ali, quem está multiplicando x quadrado com quem está multiplicando x quadrado, quem está multiplicando x com quem está multiplicando x, e somar os termos independentes. Então, substituindo tudo em p de x. Então, vai ficar assim, ó. F de x0, o x0 é 2. F de x0 é 1 sobre 2, 0,5. Vezes a L0, mais F de x1 vezes a L1, mais F de x2 vezes a L2. Daqui para cá, aqui dá para fazer distributiva direto, aqui tem que fazer divisão, né? 0,4 dividido por 0, menos 0,75, então mais com menos. E aqui 0,25 tem que dividir por 3, né? Então tá aqui, ó. Só basicamente joguei aqui para fora e fiz o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Mais com mais dá mais. Então aqui só joguei o denominador que está embaixo do polinômio, joguei para aqui para ficar uma constante apenas. A gente elimina a divisão. Então 0,5 vezes a L0 mais, menos, melhor dizendo, né? 0,4 vezes 0 dividido por 0,75 vezes a L1 mais 0,25 dividido por 3 vezes a L2. Fazendo essas contas aqui, a gente tem assim, 0,5 vezes x quadrado menos 6,5x mais 10, menos 0,4 por 0,75 dá 0,5333, vezes x0 menos 6x mais 8, mais 0,25 por 3 dá 0,0833. Lembrando que dízima periódica aqui, né? Aqui, se não me engano, também é uma dízima periódica. E a gente só pega 4 casas decimais. Lembrando, no cálculo numérico a gente sempre usa 4 casas decimais. Vezes x quadrado menos 4,5x mais 5. Agora a gente começa a fazer as distributivas. Então vai ficar 0,5x quadrado. Aí aqui menos, né? Porque tem um menos aqui na frente, 3,25x, menos, mais, melhor dizendo, 5. E assim sucessivamente. Está aqui todos os envolvimentos. 0,5x quadrado, está aqui. Menos 3,5x, mais 5. Aí, menos 0,5333x quadrado, já que é esse vezes esse. Menos com menos, mais 3,2x. Menos com mais, menos 4,2667. É o 0,5333 vezes 8. Está aqui. Mais 0,0833x quadrado. Mais com menos, menos 0,375x. Mais com mais 0,4167. Agora, só somar os semelhantes. Quem está multiplicando x com quem está multiplicando x, quem está multiplicando x quadrado, quem está multiplicando x quadrado, e os termos independentes. Somando, então, 0,5 menos 0,5333 mais 0,0833, que são os termos que estão multiplicando x quadrado, dá 0,05. Quem está multiplicando x menos 3,25x com mais 3,2x com menos 0,375x dá menos 0,425x. E os termos independentes, mais 5, menos 4,2667, com mais 0,4167, dá 1,15 positivo. Então, nosso polinômio, que, de segundo grau,
que interpola a função 1 sobre x entre 2 e 4 é esse polinômio x 0,05x² menos 0,425x mais 1,115. Vamos projetar ele no GeoGebra, para a gente poder ver a diferença, né? A gente sabe, a gente projeta a função e projeta esse polinômio aí. Deixa eu compartilhar com vocês agora a tela do GeoGebra, para ver qual é o erro. Lembrando que dentro do intervalo, em tese, ele é bem próximo, só que fora do intervalo, a gente vai ver exatamente o que acontece aqui, ele erra muito. Então, nossa função, a f de x, é igual a 1 sobre x. Tá aqui nossa função. Vou pegar aqui, pessoal, só a parte positiva, porque o nosso está definido do 2 até o 4, né? Então, dá para até a gente aproximar bastante aqui. Não muito para a gente mostrar que ele vai errar, começar a errar bastante. O nosso p de x, ele é 0,0, só voltar aqui, 0,05x², x elevado ao quadrado, menos 0,425x mais 1,15. Esse é o nosso Pzão. Ele tá meio... Ué, por que ele tá... Ah, é ponto. Ponto. Esqueci. O GeoGebra, ele considera ponto. O vírgula, ele não vai funcionar mesmo. Por isso que ele nem desenhou. Aí agora, aí sim, ponto. Tem que ser ponto e não vírgula. Vejam, entre 2 e 4, lógico que aqui a gente não consegue ver, mas ó, aqui tem um erro, mas o erro é muito pequeno, a gente tem que aproximar muito para achar. Nos decimais aqui, centesimais, na verdade. Então, se a gente colocar aqui, ó, lógico, olhando de longe, o erro cometido aqui entre, deixa eu colocar aqui, ó, para mostrar onde que a gente está analisando. X igual a 2, que é o x0, até x igual a 4, que é o x2. Aqui dentro desse intervalo que a gente está analisando. Aqui o erro não é grande. Tanto é que a gente tem que aproximar muito para começar a achar os erros, ó. Aqui a gente achou um pouquinho de erro, a gente aproximou, ó, na escala de 0,4, na escala decimal. Então, dentro desse intervalo, o erro é muito pequeno. Porém, como eu disse, dentro do intervalo, o polinômio se comporta muito próximo da função. Para extrapolar, já começa a causar problemas. Vejam, para cá o polinômio em vermelho, e olha aqui a função. Se a gente passar do zero, ela vai lá para menos infinito e vem para cá, perto do zero. E a mesma coisa aqui, ó, aqui ela tende a ir para zero e o polinômio cresce para mais infinito. Então, com o polinômio interpolador, ele funciona bem dentro do intervalo definido, conhecido. Fora dos intervalos, a extrapolação dele não é muito boa. Em geral, a gente pode ver aqui pelo gráfico, é muito ruim. Ok? Essa aqui a gente fez uma aproximação para a função 1 sobre x. Mas, em geral, a gente não vai ter a função certinha lá para a gente aproximar. A gente pode ter o segundo caso aqui, ó, quando a gente tem vários pontos, veja, a gente não conhece a função, a gente só sabe que no x igual a 0, desculpe, no x0, que é igual a menos 1, o y tem que valer 1. No x igual a 0, o y tem que valer 3, no x igual a 0, o y tem que valer 1, e no x igual a 2, o y tem que valer 1 de novo. A gente não sabe qual é a função, a gente só tem os dados experimentais, vamos dizer assim, né, os dados pontuais. Isso aqui pode ter sido coletado de um experimento qualquer. Quando x for igual a menos 1, o y tem que ser 1. Quando x for igual a 0, o y tem que ser 3. Quando x for igual a 1, o y tem que ser 1. E quando x for igual a 2, o y tem que ser 1 também. E não me importa aqui, nesse caso, até porque eu não tenho nela, não me importa qual é a função. A gente tem que ajustar um polinômio interpolador do mesmo jeito. Então, fica lá. Solução. A gente tem 4 pontos, nosso polinômio de Lagrange será de grau 3. Porque, lembrando, a gente desconsidera o grau 0 aqui, grau 3. Então, um f de x0, L0, mais f de x1, L1, mais f de x2, L2, mais f de x3, L3. Ok? Aqui, só para demonstrar, não é, né?
Aqui a lagrangiana, ela vai ter duas multiplicações de três termos. X menos, né, x0, x menos x1, x menos x2, isso aqui para L3. Né? Aí dividir por xk menos x0, xk menos x1, xk menos x2, se for L3. Então aqui está a nossa L0. A L0 é x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x3. Por que tem um termo a mais? Porque são 4 pontos agora, então a gente aumenta. Se fossem 5 pontos, a gente ia ter 4 termos multiplicando, e assim sucessivamente. Dividido por x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Vejam, eu aumentei o número de termos, mas mesmo assim, no numerador não aparece x menos x0. Então fica, x1 é 0, x2 é 1 e x3 é 2. Então, no numerador fica x menos 0, vezes x menos 1, vezes x menos 2. E embaixo, o x0 vale menos 1. Então, menos 1 menos 0, vezes menos 1 menos 1, vezes menos 1 menos 2. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. Menos 1 com menos 2 dá menos... Desculpa, eu falei resposta. Menos 1 com menos 1 dá menos 2. E menos 1 com menos 2 dá menos 3. Então, menos com menos dá menos. Em cima, aqui primeiro eu desenvolvi esse lado de cá, porque aqui x menos x0. Ou, desculpe, x menos 0. Então, x multiplica. Aqui vai dar, desenvolvendo isso, x quadrado, menos 2x com menos 1x dá menos 3x. Menos 1 com menos 2 dá mais 2. E daqui para cá, só para multiplicar o x para dentro. X cubo, menos 3x quadrado, mais 2x. Tá aqui. Dividido por menos com menos, mais com menos, menos. 1 vezes 2 vezes 3, 6. Essa é a lagrangiana 0. Agora a gente faz a lagrangiana 1. Qual que é a troca na lagrangiana 1? Dá para pegar a própria 0 e só trocar. Em vez de ser x menos x1, porque na 1 não pode ter o x menos x1, fica x menos x0. E embaixo, lógico, troca aqui, ó, x0 para x1, aqui para x0, x0 para x1, aqui continua x2, aqui x0 para x1 e aqui continua x3. Tá aqui, ó. X menos x0, x menos x2, x menos x3. Não tem x menos x1 em cima. Por quê? Porque é a lagrangiana 1. Embaixo, x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. X menos x0. x0 é menos 1. Então, x menos menos 1 vai ficar x mais 1. X menos x2. Então, x menos 1, x menos x3, x menos 2. Embaixo, 0 menos menos 1 fica mais 1. 0 menos 1, 0 menos 2. Ficou x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2. E embaixo, mais 1 vezes menos 1 menos 2. Menos com menos mais, então 1 vezes 1 vezes 2, 2. Todo mundo dividido por 2. Aqui, ó, produto da soma pela diferença. Essa aqui a gente já conhece, é x quadrado menos 1 ao quadrado, ou seja, x menos 1. Então vai ficar assim, ó, x quadrado menos 1 vezes x menos 2. Fazendo distributiva, x cubo, tá aqui, menos 2x quadrado está aqui. Menos x está aqui e mais 2 está aqui. Todo mundo dividido por 2. Como já falei, não é só em limite que é importante, né? Aqui também é importante lá o quadrado da soma, o quadrado da diferença e o produto da soma pela diferença. São elementos que a gente tem que, né, aprender, porque a gente vai usar, a gente usa em derivada, integral, limite, principalmente limite, usa aqui no cálculo dos polinômios de Lagrange também. Agora a gente já tem a L, aqui só faltou mudar para L1, né, que é L1. Tá aqui nossa L1. Agora L2, lembrando que na L2 não pode ter x menos x2, então é x menos x0, vezes x menos x1, vezes x menos x3. Dividido por x2 menos x0, vezes x2 menos x1, vezes x2 menos x3. Só substituindo os valores, x0 igual a menos 1, x1 igual a 1 e x3, melhor dizendo, igual a 2. Desculpe, x1 igual a 0 e x3 igual a 2. X menos menos 1 vai ficar x mais 1. X menos 0 é o próprio x. E x menos 2. E embaixo, 1 menos menos 1 fica mais 2. 1 menos 0, 1. E 1 menos 2 menos 1. Então vai ficar 2 vezes 1, 2, vezes menos 1, menos 2 embaixo. E aqui vai ficar, ó, esse, eu fiz assim, esse parênteses vezes esse parênteses, deu x quadrado menos x menos 2. Vezes o x de fora. Aí, fazendo distributiva para dentro, fica x cubo menos x quadrado menos 2x. Tudo isso dividido por menos 2.
Novamente, eu esqueci de mudar aqui, mas é o L2 aqui. E por fim, a L3. A L3 não tem x menos x3, então é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2. Dividido por x3 menos x0 vezes x3 menos x1 vezes x3 menos x2. Não tem, como eu disse, x menos x3 em cima. x0 menos 1, x1 0, x2 1. Então, x menos menos 1 vezes x menos 0 vezes x menos 1. Denominador, o x3 é 2. 2 menos menos 1, vai ficar mais 3. 2 menos 0, 2. 2 menos 1, 1. 3 vezes 2 vezes 1. De novo, x mais 1 vezes x menos 1 é x quadrado menos 1, vezes x. Então, fica x vezes x quadrado x cubo menos x vezes 1, menos x. Dividido por 6. Lagrangiana 3. De novo, faltou arrumar aqui para 3. Temos as 4 lagrangianas. As f's são dadas na tabela. A f de 0 é 1, a f de 1 é 3, a f de 2... Desculpe. F de x0 é 1, f de x1 é 3, f de x2 é 1 e f de x3 é 1 também. Então tá aqui, ó. 1, a f de x0, f de x1, f de x2 e f de x3. Ah, não tem número nenhum. Quando a gente não coloca número nenhum, é o 1. Então, 1 vezes x cubo menos 3x quadrado mais 2x dividido por menos 6, mais 3 que multiplica x cubo menos 2x quadrado menos x mais 2 sobre 2, mais x cubo menos x quadrado menos 2x sobre menos 2, mais x cubo menos 6 sobre, ou x cubo menos x sobre 6. Que fazemos, né, basicamente aqui, menos 1 dividido por menos 6 dá menos 0,1667. Aí mais 3 dividido por 2 dá 1,5. 1 dividido por menos 2, menos 0,5. E 1 dividido por 6, 0,1667. Agora tem que fazer as distributivas, né? Para dentro, multiplicando. Aqui eu não fiz porque não caberia numa única linha, mas aqui basicamente é menos 0,1667x cubo com mais 1,5x cubo, com menos 0,5x cubo, com mais 0,1667x cubo. Então, esse mais cancela com esse menos. Ficaria, ó, 1,5x cubo menos 0,5x cubo, 1x cubo. No segundo para x quadrado, menos 0,1667x vezes menos 3, então menos com menos mais, vezes menos 3x quadrado. Multiplicando esse por 3 dá mais 0,5x quadrado. Mais 0,5x quadrado com menos 3x quadrado dá menos 2,5x quadrado. Menos 2,5x quadrado com menos mais 0,5x quadrado dá menos 2x quadrado. Então tá aqui, ó, menos 2x quadrado. Menos 0,1667 vezes 2 dá menos 0,3334x. Menos 1,5x com mais 1x com menos 0,1667x dá menos 1x. E os termos independentes. Só tem um termo independente aqui, ó. Só o 1,5 vezes 2, que dá 3. Aqui não tem termo independente, aqui só tem o 2, aqui não tem, aqui não tem. Fazendo essa soma, né, multiplicando, fazendo distributiva e fazendo a soma, dá P de x igual a x cubo menos 2x, desculpe, 2x quadrado menos x mais 3. Vamos projetar ela também lá no GeoGebra, para mostrar. A gente não tem a função aqui, mas a gente pode projetar esse polinômio aí. Cadê o GeoGebra? Está aqui, compartilhar. Enquanto está compartilhando, deixa eu só... Tá ali. X cubo menos 2x quadrado menos x mais 3. Vou colocar aqui no GeoGebra. Então, vou criar um novo, né? Novo, não quero gravar este. Nosso P de x é igual, só lembrando, aqui não tem vírgula, então é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 3. Tá aí o nosso polinômio. A gente tem, no x1 ele tem que valer 1, no x
isso. No x, no 0 tem que valer 3, no 1 tem que valer 1 e no 2 tem que valer 1. Então, pode ver se está certo, como a gente faz. A gente pega, só listar aqui os pontos, né? Eu vou colocar assim, basicamente, P de 0, 3. Vou cancelar aqui, né? Esse P de menos 1, né? Antes, P de menos 1, 1. P de 0, 3. P de 1, 1. P de 2, 1 também. Exatamente como estava na tabela. Nossa tabela, os Y lá eram 1, 3, 1, 1. Tá aqui, certinho. Se a gente pegar aqui novamente, né? Passar aqui, ó. X igual... quais são as retas? X igual a menos 1 até x igual a 2. E é o que a gente tem, são os dados que a gente tem, são dentro desse intervalo, né? Menos 1, 0, 1 e 2. Então aqui tem comportamento. Lógico que a gente não pode comparar com a função, por quê? Porque a gente não tem a função aqui. A gente não consegue nem calcular o erro. Mas já é uma comparação, pelo menos, comparação não, uma forma de a gente visualizar o gráfico. Beleza? Vamos voltar para a apresentação. Para as funções f de x dadas, seja x0 igual a 0, x1 igual a 0,3, x2 igual a 0,9, determine os polinômios de Lagrange para aproximar f de 0,45. Encontre o valor do erro absoluto para f de 0,45. Então, a letra A, cosseno de x, a letra B é 1 mais, desculpe, raiz de 1 mais x. E 2 é numa tabela, tabelado os dados. Então, primeira coisa, né, já que são 3 pontos, x0, x1, x2, a gente tem que calcular as f's. Então, f de x0, cosseno de 0, 1. f de x1, que é 0,3, cosseno de 0,3, 0,95, 53. Lembrando, em cálculo, trigonométricas são em radianos. E f de x2, que é 0,9, cosseno de 0,9 é 0,6216. Então, ângulos deixa para física, a gente usa em radianos. Próximo passo agora é calcular as lagrangianas. Então, a L0, né? A L0, mesmas fórmulas anteriores, é x menos x1 vezes x menos x2, dividido por x0 menos x1 vezes x0 menos x2. X menos 0,3, que é o x1, vezes x menos 0,9, que é o x2. Dividido por 0, que é o x0, menos 0,3, vezes 0 menos 0,9. Aqui, fazendo distributiva, vai dar x quadrado menos 1,2x mais 0,27. Embaixo, menos 0,3 vezes menos 0,9, tá? Mais 0,27. Beleza? L1. A L1 não tem esse termo aqui, fica x menos x0. Então, é x menos x0 vezes x menos x2. Dividido por x1 menos x0 vezes x1 menos x2. X menos 0 vezes x menos 0,9. 0,3 menos 0, 0 vezes 0,3 menos 0,9. Em cima da x quadrado menos 0,9x. Embaixo 0,3 vezes menos 0,6 dá menos 0,18. E a L2 não tem esse x2, certo? X menos x2, melhor dizendo. Então é x menos x0 vezes x menos x1. Aqui, ó, x menos x0 vezes x menos x1. Dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1. X menos 0 vezes x menos 0,3, dividido por 0,9 menos 0 vezes 0,9 menos 0,3. Fazendo multiplicação em cima da x quadrado menos 0,3x. E 0,9 vezes 0,6 dá 0,54. Então vai ficar sendo 1 vezes a L0 que está aqui, mais 0,9553 vezes a L2, L1, melhor dizendo, que está aqui, mais 0,6216 vezes a L2 que está aqui. Então, aqui, só substituindo, temos aí. Agora, a gente tem que fazer as distributivas. Antes de mais nada, a gente passa dividindo, né? 1 dividido por 0,27, 0,9553 dividido por menos 0,18 e 0,6216 dividido por 0,54. Então, 1 por 0,27 dá 3,7037. Mais 0,9553 dividido por menos 0,18 dá menos 5,3072. Mais 0,6216 dividido por 0,54 dá 1,1511. Fazendo as distributivas aqui, a gente tem o seguinte, então, 3,7037x²,
menos 5,3072x², mais 1,1511x², deu menos 0,4524x². 3,7037 vezes menos 1,2x, menos 5,3079 vezes menos 0,9x, mais 1,1511 vezes menos 0,3x, deu menos 0,0133x. E 3,7037 vezes 0,27, menos 5,3072 vezes 0, mais 1,1511 vezes 0, deu 1 redondo. Então, aqui é só cortar, né? 0,27 dividido por 0,27 dá 1, que é o único termo independente. Então, tá aí o polinômio de segundo grau, passando pelo x igual a 0,3, 0,9, para o cosseno de θ, ou cosseno de x. Qual que é o erro calculado? Tem que calcular primeiro o polinômio em 0,45. Então, menos 0,4524 vezes 0,45 quadrado, menos 0,0133 vezes 0,45, mais 1. Dá 0,9024. Eu joguei o 0,45 no lugar do x aqui. O exato é 0,9004. Então, deu bem próximo. Qual foi o erro? De 0,002. 0,2% de erro. Então, um erro bem baixo aí para o cosseno. Só que lembrando, dentro desse intervalo o erro vai ser baixo. Fora, aí já provavelmente será um erro alto. Uma vez que o poder de extrapolação dos polinômios interpoladores não é tão grande assim. Agora a B. A B são os mesmos valores de x, só que a função muda. Então vai ser f de 0, f de 0,3, f de 0,9, substituindo na raiz. Então, raiz f de 0 é 1 mais 0, raiz de 1 mais 0 é 1. Aí f de 0,3 é raiz de 1 mais 0,3. A raiz quadrada de 1,3 dá 1,1402. F de 9 é a raiz quadrada de 1,9, que é 1,3784. Agora, as lagrangianas praticamente são as mesmas. Na verdade, são as mesmas lagrangianas, porque os valores de x são os mesmos. Então, a lagrangiana 0 é a mesma coisa, x² menos 1,2x mais 0,27 dividido por 0,27. A lagrangiana 1, x² menos 0,9x dividido por menos 0,18. E a lagrangiana 2 é x² menos 0,3x dividido por 0,54. O que vai mudar? A multiplicação. Aqui continua sendo vezes 1, só que aqui agora é vezes 1,1402 vezes a segunda. E aqui é 1,3784 vezes a terceira. Então, muda a multiplicação pelas f's. Aí muda o polinômio. Então, substituindo tudo em p, fica sendo 1 vezes x² menos 1,2x mais 0,27 sobre 0,27, mais 1,1401 vezes x² menos 0,9x dividido por menos 0,18, mais 1,3784 vezes x² menos 0,3x dividido por 0,54. Dividir novamente 1 sobre 0,27, 1,1402 dividido por menos 0,18 e 1,3784 dividido por menos 0,54 dá 3,7037 menos 6,3344 e mais 2,5526. Fazendo agora 3,7037x² menos 6,3344x² com mais 2,5526x², tá? Menos 0,0781x². 3,7037 vezes menos 1,2x menos 6,3344 vezes menos 0,9x mais 2,5526 menos 0,3x dá 0,4907x. E novamente o único termo independente que tem é esse 0,27 vezes 3,7037 que dá mais 1. Então esse é o nosso polinômio que aproxima a raiz de 1 mais x. Substituindo o valor de 0,45, fica menos 0,0781 vezes 0,45² mais 0,4907 vezes 0,45 mais 1 dá 1,2366. Qual que é o erro cometido? 1,2042 menos, ó, aqui já dá um pouquinho de diferença, né? 1,4220 é o exato.
com 4 casas decimais, obviamente. Menos 1,2366 dividido por 1,2042 dá 0,027. Então, 2,7% de erro. Dentro ali, né, isso para um valor dentro do intervalo. Para um valor fora do intervalo, pode ser que o erro seja maior. E lembrando que o erro não é fixo para todos os pontos do intervalo. Para cada ponto vai ter um erro, em geral, diferente dos demais. E para dados tabulados, x0, x1, x2 e x3. F de x0, F de x1, F de x2 e F de x3. Então, novamente, vamos lá. Primeira coisa, né, já que tem 4 pontos, polinômio de Lagrange de terceiro grau, F de x0, L0, mais F de x1, L1, mais F de x2, L2, mais F de x3, L3. E as lagrangianas terão 3 binômios, multiplicação de 3 binômios. Começando pela L0, fica x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3, dividido por x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Então dá x menos 2, que é o x1, vezes x menos 5, que é o x2, vezes x menos 7, que é o x3. Dividido por 1, que é o x0 menos x1, x0 menos x2, x0 menos x3. Essa multiplicação aqui dá x² menos 12x mais 35, aí tem que multiplicar pelo primeiro binômio. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4 vezes menos 6 dá menos 24. E aqui fazendo a distributiva, aqui fica x cubo menos 14x² mais 59x menos 70. Então, x cubo, e aqui fica menos 12x² com esse menos 2x², por isso que dá menos 14x², mais 35x com esse menos com menos mais 24x dá mais 59x, e menos 2 vezes mais 35, menos 70. A L2, x menos x0 vezes x menos x2, desculpe, L1, x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x3, dividido por x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3. Substituindo os valores, a gente vai ter, de novo, veja o que aqui, ó, é x menos 5 vezes x menos 7. É a mesma coisa aqui de cima. Então, eu só copiei aqui. O que mudou? Primeiro binômio. Embaixo, 2 menos 1 vezes 2 menos 5 vezes 2 menos 7. 2 menos 1, 1. 2 menos 5, menos 3. 2 menos 7, menos 5. Menos 1 vezes menos 3 vezes menos 5, mais 15. E fazendo a distributiva, x cubo, aqui fica menos 12x² com esse menos 1x², menos 3x², mais 35x com mais 12x mais 47x, menos 1 vezes 35, menos 35. A L2. Então, L2 é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x3, dividido por x2 menos x0, x2 menos x1, x2 menos x3. Então, aqui mudou, agora tem que fazer de novo. Então, fica x², menos 7x com menos 2x, menos 9x, menos... Opa! Tem um erro aqui, ó. Menos 2 vezes menos 7 é menos 14. Deixa eu arrumar, é mais 14. Deixa eu arrumar rapidinho, pessoal. L2 fica sendo x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x3, dividido por x2 menos x0 vezes x2 menos x1 vezes x2 menos x3. Aqui em cima fica, né, multiplicando esses dois, x², menos 7x com esse menos 9, menos 2, melhor dizendo, dá menos 9x, menos 2 vezes menos 7, mais 14. Embaixo, 5 menos 1, 4, 5 menos 2, 3, e 5 menos 7, menos 2. Então, embaixo vai ficar mais 12 com menos 2, menos 24. E aqui vai dar, multiplicando, x cubo está aqui, menos 9x² com esse mais, ou melhor, mais com menos, né, menos 1x² deu menos 10x², mais 14x com menos mais 9x dá mais 23x, menos 1 vezes mais 14, menos 14, tá certinho. A L3 é x menos x0 vezes x menos x1 vezes x menos x2, dividido por x3 menos x0, x3 menos x1, x3 menos x2. De novo, esse aqui tem que fazer a multiplicação. Então, vai ficar x vezes x², menos 5x com menos 2x, menos 7x, menos 2 vezes menos 5, mais 10. Dividido por, vezes, né, o x menos 1. Dividido por 7 menos 1, 6. 7 menos 2, 5. 7 menos 5, 2. Então, aqui dá 30 vezes 2, 60. Fazendo a distributiva x cubo,
menos 7x² com esse menos 1 dá menos 8x². Aqui, mais 10x com menos 7, menos 7x dá mais 17x. Menos 1 vezes mais 10, menos 10. Agora, tive que alongar aqui para caber tudo numa única linha. Substituindo tudo em P, a gente tem o seguinte. Fica 1 vezes a L0, mais 2 vezes a L1, mais 3 vezes a L2, mais 2,5 vezes a L3. Fazendo as divisões, 1 por menos 24, 2 por mais 15, 3 por menos 24 e 2,5 por 60. Tem esses valores. 1 por menos 24, menos 0,0417. 2 por 15 dá 0,1333. 3 por menos 24 dá menos 0,125. E 2,5 por 60 dá 0,0417. Um sinal trocado aqui. Fazendo as contas, então, menos 0,0417 vezes x cubo com mais 0,1333x cubo, menos 0,125x cubo, com mais 0,0417x cubo, dá 0,0083x cubo. Para o x² dá menos 0,2327x², que é o quê? Menos 0,0417 vezes menos 14, mais 0,1333 vezes menos 13, menos 0,125 vezes menos 10, mais 0,0417 vezes menos 8, vai dar menos 0,2327x². Menos 0,0417 vezes mais 59, mais 0,1333 vezes mais 47, menos 0,125 vezes mais 30, mais 0,0417 vezes mais 17, deu 1,6387. E os termos independentes, menos 0,0417 vezes 70, ou vezes menos 70, mais 0,1333 vezes menos 30, menos 0,125 vezes menos 14, mais menos 10, deu 0,4135. E acaba aí, porque esse não tem nenhum para testar, era só para calcular o polinômio interpolador.